Olá, querido, querida, muito boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Sônia Fiuza. Eu oro a Deus para que você esteja muito bem neste momento, amém? Mas que essa mensagem contribua para o seu bem-estar ainda mais. Quero convidar você a meditar em uma passagem da Bíblia Sagrada que encontra-se no Novo Testamento, em uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Sou apaixonada por ele dentre os escritores bíblicos. Capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, diz assim, a partir do versículo 7: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que texto, né? A gente olha assim e parece que ele gosta de sofrer, né? Mas na verdade ele gosta de Jesus, não é? E ele, no dia a dia dele, descobria os benefícios de amar a Jesus e servir ao Senhor. Um desses benefícios está aqui na última parte do último versículo que eu li, que é o versículo 10, né? Que ele diz: Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. E ele diz isso porque ele diz, olha, eu sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu quero pegar um pouquinho diferente do que está aqui, que é o seguinte, né? A gente pouco comenta isso, mas é um fato. Quando a pessoa bate na gente, nos injuria, como ele fala aqui, né? A pessoa nos injuria, nos persegue, nos angustia. A tendência natural é a gente ficar fraquinho, né? O inimigo ele faz isso. Numa luta de boxe, por exemplo, um dos adversários, né? Um dos lutadores, ele pega ali a área frágil do adversário dele e sai batendo várias vezes, tipo, não sei se pode, mas imagino que seja isso, na boca do estômago do sujeito, até que ele então fica muito fraco. Então, aqui o apóstolo está dizendo isso, né? Eu sinto prazer nessas situações todas que me deixam fraco, porque é exatamente quando eu estou fraco que eu sou forte. Mas não por ele mesmo que ele é forte, né? Mas ele é forte pelo poder de Deus, que conforme Deus disse a ele, se aperfeiçoa na fraqueza, né? Naquele momento que nós nos entristecemos, nos decepcionamos com as coisas, nos aterrorizamos com elas, né? Nós temos, por exemplo, no livro de Reis, me parece que livro de Reis, capítulo 18, a história do profeta Elias, que havia passado pela situação de um combate e um embate muito forte com a Jezabel e com o rei Acabe. E ele passou por tribulações razoáveis, né? Foram, enfim, mais de 400 profetas de Baal, que o profeta Elias combateu matando-os, né? E óbvio que não se imagina esta uma ação que dá alegria, dá prazer, não é? E que dá força, nada disso, né? Então, depois ele recebeu enfim, o contra-ataque, não é? Vou chamar assim, da parte de Jezabel, que servia a Baal, não é? E o contra-ataque dela foi com uma ameaça, assim, olha, até amanhã eu vou te matar, né? Até amanhã você vai ser morto. Então o Elias, que obviamente estava muito cansado, ficou mais cansado ainda, né? Ele estava forte antes,
mas aquela ameaça, naquele contra-ataque, o deixou fraco. E ele então buscou um abrigo dentro de uma caverna, ficou deprimido, ficou cansado e entrou lá, né? Então, ali é um exemplo do que é fraqueza em razão dos combates do inimigo, né? E depois, nesses registros da história do profeta Elias, nós vemos que Deus apareceu para ele. Antes de Deus aparecer, Deus providenciou alimento e água para ele, não é? Então, ali Deus o fortaleceu. O mesmo apóstolo Paulo, eu amo, né? Amo muito. Ele escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a força do poder de Deus é forte e nos fortalece, refortalece, nos reanima, nos anima, nos enche de poder, né? E foi isso que Deus falou para ele, né? Por causa disso, 3 vezes eu pedi a Deus que afastasse aquele espinho na minha carne. O espinho na carne era aquela fraqueza, aquele medo, aquela angústia, aquele pavor, não é? Aquela necessidade, não é? Vamos imaginar talvez esse caso assim, de uma pessoa que fica viúva. A necessidade talvez fosse do que faleceu, né? Ou o companheiro que faleceu, ou a companheira que faleceu. E ali é um espinho na carne, porque a pessoa está enviuvada, não está ainda no tempo certo de casar, mas a carne dela está gritando, né? Ou então a pessoa solteira, né? E óbvio, eu estou me referindo aqui às pessoas que estão na igreja, né? E aí a pessoa está solteira e de repente, enfim, chegou na igreja já toda esfacelada com os conceitos mundanos, né? Então era solteira antes de chegar à igreja, mas tinha uma vida sexual ativa. E aí chega na igreja, a carne começa a gritar, implorar, perturbar, para que aquela pessoa viva a mesma vida que ela vivia antes, que agora não tem nada a ver, não é? Então é o espinho na carne, são apenas alguns poucos exemplos, né? Talvez a pessoa que antes de Cristo era corruptora, né? E aí de repente entra nos caminhos do Senhor e enquanto não vence-se a si mesma, não dá um tapa na cara do diabo ali, daqueles tapas bem grandes que ele vai cair e não vai levantar mais, a pessoa vai sofrendo, né? Ou seja, é o espinho na carne, porque espinho é uma coisa que dói, né? Que machuca. E nesse sentido eu entendo o que ele quer dizer aqui. Mas aí está escrito, né, que óbvio que aqui no caso do apóstolo Paulo, ele estava se referindo anteriormente às visões que ele havia tido de Deus, né? Ele teve experiências espirituais muito grandes. E aí ele disse, né, que para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse com o fato de que ele era um homem espiritual, a ponto de Deus fazer revelações tais a ele então recebeu um espinho na carne. E esse espinho na carne era para que ele não se ensoberbecesse. E como é que uma pessoa vai se ensoberbecer, né? Que eu acho até engraçado isso que eu vou falar. A pessoa vai se ensoberbecer sendo um ser humano, né? Aí eu tenho 1000 carros, eu tenho uma frota de 500 mil carros, mas eu sou cego de um olho, né? Eu tenho uma mansão de 500 mil metros quadrados, mas eu estou numa cadeira de rodas, né? Ou seja, aquela cadeira de rodas é para que ela não se ensoberbecesse com aquilo que ela tem. Eu entendo isso que o apóstolo está querendo dizer aqui. E aí, por causa disso, né? Ou seja, por causa desse espinho na carne, que era um mensageiro do inferno para que
ele ficasse com a bola dele mais no chão, né, ao invés de ficar achando que era muita coisa, esbofeteando-o para que ele não se exaltasse. Por causa disso, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que afastasse o diabo, né? Que ali estava, talvez o espinho da carne de Paulo fossem as lembranças que ele tinha do tempo em que ele não tinha as revelações de Deus e por falta dessas revelações ele contribuía com aqueles religiosos de sua época que perseguiam os cristãos, tendo até chegado o apóstolo a presenciar o apedrejamento de um dos cristãos que eu sou mais assim apaixonada, que é o diácono, o primeiro diácono da igreja, né, que é o Estevão, um homem assim lindo. E quando eu falo que era lindo, é lindo pelas atitudes dele, né, ao ser apedrejado, ao morrer ali, ele morreu falando de Jesus, né, que é lindo isso demais. E também ele ali pedindo a Deus que não imputasse aquelas pessoas aquele pecado. E por fim ele dizendo ao Senhor Jesus, a quem ele via naquele apedrejamento, e ele dizia: Senhor, receba o meu espírito. Por isso que eu acho lindo demais, né? Acho de fato muito lindo, né? Perdoa, querida, mas eu fico emocionada com a Bíblia, né? A Bíblia é muito linda, a palavra de Deus, e tudo quanto refere-se a Deus é muito lindo, amém? E aí o apóstolo Paulo fala, por causa disso, por 3 vezes eu pedi a Deus que o afastasse de mim, afastasse o espinho na carne. Senhor, afasta de mim as lembranças do meu passado, afasta de mim as lembranças do quão terrível eu fui, eu era, né? E aí ele diz, então Deus me disse, a minha graça, Paulo, te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu retirar esse espinho de você, Paulo, você vai ficar soberbo. E aí você vai ficar grande, achando que você não precisa de mim. Você não vai me clamar, você não vai me suplicar, você não vai lembrar que eu existo, você não vai lembrar que você depende de mim. Quando Deus diz, a minha graça te basta, Deus está dizendo, o meu favor a você te basta e tem que te bastar. Isso foi o que Deus falou para ele. E é o que o Senhor Deus fala conosco, querido, querida. Que a graça de Deus tem que nos bastar. O que tem que nos bastar é termos Deus, a presença dEle, saber que Ele existe, saber que Ele sabe que nós existimos, saber que Ele está conosco e Jesus estará conosco até a consumação dos séculos, saber que Jesus intercede por nós, saber que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele faz isso quando nós oramos e as nossas orações são truncadas. Quando elas chegam lá no céu, ninguém entende o que a gente quer, mas aí o Espírito Santo nos ajuda e desenrola o rolo da oração, e então Deus entende o que estamos dizendo, né? Às vezes a gente está pedindo o que a gente não tem que pedir, ou que a gente não precisa, e o Espírito Santo então nos assiste, né? Então, a graça de Deus tem que nos bastar, o ter o que comer, ter o que vestir, ter um teto para morar, ter um emprego, ainda que o salário seja pouco, não é? Eu gosto muito disso quando o Senhor Jesus fala, né, que é melhor entrar no céu manco do que ter os pés, né, os 2 pés e ir para o inferno. É isso, né? A graça de Deus tem que nos bastar. Amém? A graça de Deus nos basta quando nós nos satisfazemos com o que nós somos ou com o que nós temos e que nos vem através de Deus. Eu trabalho, eu ganho bem e eu posso fazer uma viagem ou várias viagens, eu posso passear, eu posso comer bem, eu posso, enfim, fazer várias coisas, mas eu não tenho que achar que isso é mérito meu. Não, eu tenho que agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pela tua graça. Amém, querido, querida? E aqui era para que o Paulo não se ensoberbecesse com o que ele tinha. Por isso a gente tem que trocar a soberba pela graça. Amém?
A soberba é eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, né? E a graça é, Senhor, eu sou fraco, mas tu és forte. E se tu estás comigo, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Aqui está escrito, né? Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco, eu vou a Deus. Eu sou forte porque eu vou até Deus. Eu sou forte porque eu reconheço que Deus existe. Eu sou forte porque eu aceitei Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio à terra para expiar o meu pecado. Eu sou forte quando eu me reconheço como pecadora, reconheço que eu sou necessitada do amor de Deus. Eu sou forte quando eu sei que eu sou fraca. Amém, querido, querida? Porque tem muita gente que se basta com seu título, com seu diploma, com as suas divisas, com as suas possibilidades, né? Mas nem imagina como ela é fraca. No livro do Apocalipse tem uma parte que diz assim, né? Sou pobre, cego e nu. E lá está escrito que a pessoa não sabe que ela é isso, né? Ela está ali se achando a tal, mas na verdade ela é pobre, cega e nua. Que não seja o nosso caso, querido, querida, porque quando nós nos virmos cegos, pobres e nus, que nós tenhamos ao Senhor para nos cobrir, para abrir os nossos olhos e para nos enriquecer com a sua presença em nós, no nosso meio. Amém? Essa é a palavra de Deus que eu quero deixar com você, não é? De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, não é? De boa vontade eu quero de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, ao invés de ser nos meus potenciais, no que eu tenho efetivamente, né, que me distingue entre as outras pessoas. Eu mais me gloriarei no não ter, mais me gloriarei no distinto daquilo que faria um monte de gente ficar inflado, né? Muito mais eu vou me gloriar nisso, ao invés de me sentir a tal diante de uma pessoa que não tem alguma coisa que eu tenho, né? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O Senhor Jesus, ele veio à terra, ele era Deus, mas ele deixou a sua glória de Deus para trás e passou a estar aqui na condição humana, né? Cheio de coisas difíceis para se viver. Leia Isaías 53, onde retrata como é que estava Jesus no Calvário. Amém? Ele enfermou, ele estava com aparência que ninguém queria olhar para ele, né? Vamos ter esse exemplo para nós de quem era muito fraco, mas preferiu ser fraco, ser forte.